Olá, estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é função afim, não sei se está afim de alguém, e proporcionalidade. As funções afim também são chamadas de função polinomial do primeiro grau. A função afim, ela tem sua forma algébrica nessa ideia aqui, y igual a x mais b, um polinômio do primeiro grau, onde a e b pertencem aos números reais. E hoje a gente vai ver um pouco qual é a relação entre uma função afim e situações de proporcionalidade. Então vamos lá. Já deixei um exemplo aqui só para a gente entender um pouco o que é uma função afim. Os valores de a e b são números reais, que nesse caso aqui, 2 e 1. Eu posso representar essa função aqui na forma algébrica, e aí é bem simples você construir o gráfico dela. Eu estou dizendo aqui que o domínio dessa função são os números reais, e aí o domínio são os valores que eu posso atribuir à variável x. Então, para construir o gráfico dela, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos. Por quê? Porque a função afim, o gráfico dela é uma reta. Então, eu posso atribuir, por exemplo, x igual a 0. Então, se x é igual a 0, y vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. Então, y vai ser igual a 1. E o par ordenado que eu vou utilizar aqui vai ser 0 e 1. Posso atribuir, por exemplo, x igual a 1. Então, y vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, o par ordenado que eu vou utilizar é 1 e 3. E aí é interessante você ter sempre o valor que torna y igual a 0. Então, se y for igual a 0, 2x mais 1 é igual a 0. A função é igual a 0. Então, 2x vai ser igual a menos 1. X vai ser igual a menos 1 meio. Então, o ponto aqui vai ser menos 1 meio de x e 0 de y. Por que é importante você ter esse ponto aqui? Porque você vai entender onde é que a reta corta o eixo de x e aqui você vai entender onde ela corta o eixo de y. Então, vamos lá montar no gráfico. Traçar uma reta, espero que a de vocês seja um pouco mais reta do que a minha, porque essa minha reta não é reta. Então vamos lá. Os valores de x que eu atribuí, 0, 1 e vou ter 1 meio. Então aqui os valores de x, aqui os valores de y. Aonde as duas se encontram é o 0. Vou atribuir 1, 2. Aqui eu poderia botar menos 1, mas nem vou ter necessidade. O maior valor de y, é o segundo número, é 3. Então, 1, 2, vou botar do outro lado. 1, 2 e 3. Não tem valores negativos, mas eu podia ter valores negativos também. Então, eu vou colocando os pontos. 0 e 1 vai ser aqui. X, 1 e 3, então o próximo ponto vai ser aqui. E aonde ela corta o eixo de x, menos 1 meio e 0, então menos 1 meio é aqui na metade, entre 0 e menos 1. Então é esse ponto aqui, é esse. A reta que passa aqui, se eu conseguir desenhar uma reta reta, é esse aqui. Então, esse daqui é o gráfico dessa função aqui. Eu atribuo valores a x, a partir dos valores de x, encontro os valores de y, encontro os pares ordenados e coloco no gráfico. O interessante é você entender que aqui eu posso fazer uma reta fechada, porque o domínio são os números reais. Isso quer dizer que existe valor para 0,1, se fosse 0,1, existia valor para ele. Para 0,5, por exemplo, existia valor para ele. Para
qualquer valor que eu pegue aqui tem valor para ele. A gente vai fazer essa mesma ideia aqui pensando se o domínio fosse os números naturais, por exemplo. Então vamos lá. O domínio são os números naturais. Qual é a diferença para o gráfico que eu tinha acabado de fazer? Certo? Então, posso atribuir os mesmos valores, domínio é os valores que eu posso atribuir a x. Então, atribuir 0, atribuir 1. Só que agora, essa situação aqui eu não posso atribuir. Porque eu estou dizendo que o valor de x é menos o meio. Então, já não vai acontecer essa situação aqui, porque se o domínio é os números naturais, os valores que eu posso atribuir a x, menos o meio, não está nele. Então, esse ponto aqui não vai existir. O que é que eu posso fazer? Só com esses dois pontos eu conseguiria, mas é interessante que você faça pelo menos um outro. Então, eu vou dizer x igual a 2. Então, y vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. Y vai ser igual a 2 vezes 2. É 4 mais 1 igual a 5. Então, o ponto que eu vou botar aqui é 2 e 5. Vou botar lá no plano cartesiano. Tração a reta, quase reta, né? Mas reta precisa ser reta. Aqui é o 0. 1, como eu só botei valores de 0 até 2, os valores de x. 1, 2 e 3. Aqui os valores de y vai até 5, então 1, 2, 3, 4 e 5. Primeiro ponto, 0 e 1 vai ser aqui, 0 de x com 1 de y. Na verdade, aqui não é para ser um ponto. O segundo ponto, 1 e 3, então é 1 de x com 3 de y. O terceiro ponto, 2 de x com 5 de y. E aí, o que é a principal diferença da função com domínio natural? Eu não posso traçar uma reta. Isso aqui é o que a gente chama de domínio discreto. Então, se eu traçasse uma reta aqui, eu estou dizendo que o domínio podia ser 1,5, porque ia ter valor para ele. Então, nesse caso aqui, serão apenas pontos. É uma função de domínio discreto, que seja domínio natural. Um número natural ou inteiro, eu não posso traçar uma reta. Eu só posso traçar uma reta se o domínio forem os números reais. Então, isso aqui é só para a gente entender um pouco de função afim. Existe um tipo específico de função afim, que é quando o valor de b é igual a 0. Por exemplo, se eu pegar vamos dizer, y igual a 3x. Então, aqui eu tenho o valor de a é 3 e o valor de b é como se fosse mais 0. Então, o valor de a é igual a 3 e o valor de b é igual a 0. Essas funções que têm valor de b igual a 0, funções afim cujo valor de b é igual a 0, são chamadas de funções lineares. E essas funções lineares, existe uma relação direta com proporcionalidade, nesse caso aqui, proporcionalidade direta. Então, eu vou dizer que eu tenho uma função y igual a 3x, com domínio real, por exemplo, certo? Então, o domínio dessa função são os números reais. Eu posso construir uma sequência tanto usando a ideia de função como usando a ideia de proporcionalidade. Então, se eu disser que x é igual a 0, o valor de y é 3 vezes 0, que também é 0. Se eu disser que x é igual a 1, o valor de y vai ser 3 vezes 1, que é 3. Se eu disser que o valor de x é 2, o valor de y vai ser igual a 3 vezes 2, que é 6. Se eu disser que x é 3, y vai ser igual a 9. Observe que existe uma proporcionalidade direta. Eu dobrei aqui o valor de x, ele dobrou aqui também. Eu multipliquei de 1 para 3, multipliquei por 3, aqui ele também multiplica por 3. Então, eu posso fazer isso aqui por proporcionalidade também. Ó. Se x é 1 e y é 3, então se x for 20, y vai ser
Vou dizer aqui um valor qualquer, não vou chamar de x novamente, porque eu já tenho um x aqui. Como nessa situação é uma proporcionalidade direta, ou seja, se o x aumentar, o y também vai aumentar, eu posso fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. 1 vezes v é v e 20 vezes 3 é 60. Então, eu posso fazer essa daqui, esse tipo de função aqui, por proporcionalidade e, nesse caso, uma proporção direta. Vamos pensar em outro exemplo. Pensando, por exemplo, ao abastecer o carro, eu percebi que 1 litro de combustível agora custa, vamos pensar em R$ 5,90. Talvez já custe até um pouco mais do que isso. Certo? Então, se eu for colocar 1 litro, chamando x a quantidade de combustíveis e y o valor a pagar. Lógico que o domínio aqui vai ser os números reais, positivos ou não negativos. Eu posso abastecer nem 1 litro, posso abastecer 0 litros, mas posso abastecer 0,5, 1,2, 10 litros. Então é qualquer número real não negativo. Certo? Eu só não posso botar menos 3 litros. Então, o domínio, nesse caso aqui, os números reais positivos. Certo? Então, eu posso fazer. Se o valor de x for 1, o valor de y vai ser 5,90. Se o valor de x for 2, o valor de y vai ser 2 vezes 5,90, que vai ser igual. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 9 18 vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Então, vai custar 11,80. Mas se eu já sei que 2 litros é 11,80, então quanto custa 3,5 litros, por exemplo? Posso fazer tanto na ideia de função, como posso usar a ideia de proporcionalidade. Então, x a quantidade de litros e y aqui o valor a pagar. Quando a quantidade de litros for 2, o valor a pagar é 11,80. Podia usar essa relação aqui, quando for 1, 5,90, que eu acho que fica mais simples, inclusive, de fazer as operações. Então, quando o valor de x for 1, y vai ser 5,9, porque esse zero não tem valor. Quando o valor de x for 3,5, y vai ser, vou botar um vai aqui de valor qualquer, na mesma ideia, isso aqui é uma proporcionalidade direta, então se eu aumentar a quantidade de combustível, de gasolina nesse caso, eu vou aumentar o valor a pagar, então a proporcionalidade direta, produto dos meios igual a produto dos extremos, 1 vezes v é v, e aqui 5,9 vezes 3,5, 5,9 vezes 3,5, 9 vezes 5, 45, vai 4, 5 vezes 5, com 4, 29, 3 vezes 9, 3 vezes 9, 27, vai 2, 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Vou tirar meu y aqui só para 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Dá 5, 16 vai 1, 10 vai 1, dá 20,65. Então, o valor a pagar por 3,5 litros vai ser 20,65 reais. Certo? Todas as que a gente está utilizando aqui, o valor de x é um número, o valor de A, que está multiplicando aqui o x, é um número maior do que 1. Nós vamos pensar em um número entre 0 e 1, por exemplo, uma fração. Então, vamos só para a gente perceber uma outra ideia aqui. Então, eu tenho que y, uma função linear, ou seja, o valor de b é igual a 0, y é igual a x sobre 2, certo? Com o domínio
real. Então vamos lá pensar o que é que acontece aqui. Se x for igual a 2, y vai ser igual a 1. Se x for igual a 4, y vai ser igual, 4 dividido por 2 é 2. Se x for igual a 6, y vai ser igual a 6 dividido por 2 é 3. É uma proporcionalidade direta também. Eu estou multiplicando esse número aqui, eu aumento, esse eu também aumento. Se você quiser colocar no gráfico, você vai perceber isso, certo? Posso fazer por proporcionalidade isso aqui? Posso também. Eu posso pensar em x e y. Quando x for 2, y é igual a 1. Quando x for 150, y vai ser igual a um número qualquer, né? Então, quem seria esse número? Não vou utilizar n, porque não vai ser um número natural. Vou utilizar assim. Então, 2 vezes n é 2n, que é igual a 150 vezes 1, que é 150. Então, n vai ser igual a 150 dividido por 2. N vai ser igual a metade de 150, 75. Então, existe uma relação direta entre função afim, no caso específico, função linear e proporcionalidade direta. Então, até a próxima.